Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite aos nossos amigos e amigas da internet que também nos assistem. Mais uma quinta-feira aqui reunidos, com a graça de Deus, com a permissão de Jesus, da espiritualidade, para mais um dia de aprendizado, mais uma noite de aprendizado, né? Hoje nós vamos mais uma vez contar com a presença do nosso amigo Thiago, palestrante. Já esteve conosco na outra casa, acho que é a primeira vez, não é a primeira vez aqui, né? Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Vamos elevar os nossos pensamentos, vamos mentalizar Jesus, abrindo os nossos corações, deixando com que a nossa mente esteja única e exclusivamente direcionada ao aprendizado, para que nesse instante a gente deixe nossa mente conectada com a espiritualidade, permitindo que eles possam atuar junto de nós, nos auxiliando na melhor maneira possível, naquilo que nos for permitido e necessário. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Jesus, cair em tentação, livra-nos de todo mal. Antes de iniciar a palestra, nós vamos fazer uma breve leitura. Livro de Carlos Abacelli, pelo irmão José, Pai, perdoai-lhes. O livro do perdão. Replantar a amizade. Não creias que alguém consiga perdoar de um dia para outro. O perdão é flor que, diariamente, exige ser regada, a fim de que a canícula da intolerância não a faça fenecer. Replantar a amizade requer esforço continuado e perseverante. Depois que se alastra, não é fácil alijar do coração a erva daninha da desconfiança. No entanto, o que faz o lavrador quando vê a gleba comprometida por parasitas? Torna a proceder como, de início, procedeu, ao lavrá-la e a lançar a boa semente, sem perder a esperança de farta colheita. Replanta a semente da amizade. É possível que, na terra generosa e acolhedora de teu coração, ela encontre ambiente propício para germinar e, novamente, florescer. Thiago, fique à vontade. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça em nossa fé. E dou boa noite também aos nossos irmãos que acompanham pela internet, pela transmissão ao vivo. Hoje eu vim falar com vocês, o que me passaram, o capítulo proposto é do livro Boa Nova. Diferente das outras vezes que a gente falava sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje é sobre o capítulo 3 e 4 do livro Boa Nova. O livro do Chico Xavier, um belíssimo livro, um livro assim, que todos merecem ler para entender como se deu o cristianismo no seu início, como que foi a pegada do Mestre perante aqui o nosso planeta. E a gente começa com o capítulo 3, que fala das primeiras pregações de Jesus. Não é? Jesus, no ano 30, ele já tinha anteriormente ido a Jerusalém, falado com os doutores da lei no templo, e depois, nos anos 30, ele passou um período com João Batista, que era seu primo, e aí foi até o templo, em Jerusalém. Chegando lá, ele tinha um magnetismo assim, ímpar, e muito forte. Todo mundo que ouvia
se sentia profundamente atraído, né, e acolhido por ele. Então era um magnetismo assim que nenhum homem aqui na Terra teve até hoje. E aí chegando lá, ele sentou, né, começou a ver o templo, tal, maravilhado, e os sacerdotes que estavam ociosos lá chegaram até ele com curiosidade, para saber o que aquele homem, né, o que aquele nazareno estava fazendo ali, que já a fama dele já tinha corrido, né, por ele ter enfrentado os doutores lá do templo. Aí chegou um dos sacerdotes, que é Hanan, e chegou para ele, né, um tom assim meio de zombaria, um tom meio de empáfia, né, e falou: bom, Nazareno, né, o que você vem fazer aqui em Jerusalém? O que você acha, né? Qual é o seu intento aqui? Ele falou: eu vim edificar o reino dos céus, o reino de Deus, melhor dizendo, né? Reino de Deus? Mas quem é você, né? Qual que é essa pretensão sua? O que é o reino de Deus para você? Você tem ideia? Porque as pessoas na época, né, e os sacerdotes achavam, né, que um reino de Deus seria um reino de poder, um reino de terras, né, de espaços, de conquistar povos, de ser mesmo materialmente e com poder nesse sentido da situação. E aí Jesus falou: não, o reino do céu, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Já começou assim, né? Então o sacerdote já olhou desconfiado: mas e para isso, o que você conta com o quê? Você é patrocinado por algum rei desconhecido, né, por algum nobre, por algum outro sacerdote que a gente não conheça? Quem está por detrás disso daí, não é? Aí ele falou: não, né, eu vou criar esse reino com os meus seguidores, com as pessoas que irão seguir o meu caminho, que irão atrás de mim e sensibilizarão com a minha doutrina, com a doutrina do meu pai, né? Aí o sacerdote caiu na risada, né? Falou: mas peraí, então tá, tolos e ignorantes temos aos montes no planeta. Isso você vai encontrar em qualquer lugar. Se é essa a base que você está, né, a matéria-prima que você vai criar o reino de Deus, então você vai encontrar um monte. E arrematou, né? E você sabe muito bem que uma estátua perfeita não se faz com matéria-prima de lama. A lama não serve para isso. Estão querendo dar uma em Jesus, né? Dizendo: pô, você está achando que é quem? Ninguém te conhece, né? Você é pobre, você é uma pessoa que não tem indicação nenhuma aqui, você não é do nosso meio. Como que você ousa ter essa pretensão, né, de criar o reino de Deus aqui? Aí ele falou: olha, aí Jesus já com uma certa energia, mas ainda sereno, né? Porque ele não ia magoar as pessoas, não ia se usar de ira, de cólera, nada disso. Pegou e falou que o melhor mármore, o mármore mais puro é o sentimento. O sentimento é o mármore mais puro para fazer uma estátua. E o cinzel, que é o material que a gente lapida, né, é a boa vontade. Pronto, calou a boca de Hanan. E Hanan ficou muito bravo, disse que olhou com desdém para ele, deu uma risada e foi embora. Mas assim, ferido no seu orgulho, como aquele homem usava, né, responder assim com tanta inteligência para ele e afrontá-lo daquela maneira. E assim foi. Passado mais um período, né, Jesus pegou e foi para Cafarnaum, e aí ele teve um encontro com os primeiros pescadores, os primeiros apóstolos, que foi André e Simão, filhos de Jonas. Ali, quando ele chegou, né, no lago de Genezaré, e de Tiberíades, melhor dizendo, ele chegou e a barca estava ali com os pescadores, olhou para os dois e fez o convite: vocês não querem participar do meu reino? Não querem ser meus seguidores, meus apóstolos? Os dois, né, ali sentiram uma voz familiar, uma atenção familiar, e não entenderam. Parecia que já conheciam aquele homem, que já tinham estado com aquele homem, que aquilo estava apenas se avivando na mente deles. E a gente sabe que pela espiritualidade, que todas essas passagens, né, e esses seguidores do Cristo já tinham sido combinados na espiritualidade.
antes do reencarne dessas pessoas, esses companheiros do Cristo já estavam ungidos a Ele, já sabiam que iam encontrar com Ele durante a existência corpórea e iam ser seus seguidores. Tinham essa missão já pré-estabelecida no espaço. E aí, parece que André já tinha ouvido falar sobre ele em Betsaida, que ele já tinha, né, feito as pregações dele. E Simão não sabia, mas se interessou também, achou o máximo, e aí Jesus começou a falar. Bom, se encantaram com Jesus, não precisa falar mais nada. E aí foram, né, comunicar para os outros pescadores, alguns deram risada, e outros já foram se interessando pelaquela conversa e por aquele magnetismo mesmo, aquela bondade, aquele amor que Jesus transparecia no seu olhar. Diz que o olhar dele era muito poderoso. Ele, com o olhar, curava, com o olhar ele apaziguava, né, com o olhar ele calava as pessoas. Ele tinha um poder de influenciar o ambiente onde ele estava. E aí se deu o primeiro contato de Jesus com os apóstolos. Ali se iniciou a missão de Jesus, propriamente dita, de colocar o reino de Deus na face da terra. Então o início, o estopim, foi naquele encontro. Aí teve depois, eles foram à casa de Simão Pedro, né, onde teve a primeira reunião, o primeiro evangelho, onde Jesus começou a divulgar as ideias de Deus, onde começou a ser feito o culto do evangelho dentro de uma casa, dentro de um lar. E ali só foi arregimentando, aumentando os seus seguidores. Passado mais algum tempo, a gente tem o contato, o prosseguimento, né, dos apóstolos, desse encontro de Jesus, com a família de Zebedeu. Aí Jesus foi, né, também de novo lá em Cafarnaum, lá no lago, e aí ele viu Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, e fez o mesmo convite para Tiago e João. E eles, de pronto, mestre, vamos lhe seguir, estamos prontos, estamos aqui, né, somos seu servo, vamos fazer tudo que o Senhor mandar e queremos participar desse reino. E contagiados foram correndo para casa contar para os seus pais, né, para Salomé, que era a mãe deles, e para Zebedeu, o encontro com o mestre, a maravilha da doutrina que foi apresentada, os novos tempos que se iniciavam naquela era, e que aquilo tudo se revestia de uma grandeza sublime, né, e queriam participar com todos daquele fato. Bom, Salomé, que era a mãe dos dois, né, do Tiago e do João, já ali vislumbrou uma ideia de, se esse homem fala que ele é o rei, né? Esse Nazareno tem poderes, tem uma lábia boa, conversa bem e está implantando o reino de Deus aqui na terra. Bom, esse reino certamente vai ser de um nobre, se alguém está financiando isso também, vai ser alguma revolta contra Roma, né? Vai ser alguma coisa do poder temporal. Então, mais uma vez, o oportunismo, né, e o entendimento de que o reino ali era um reino material, de que Jesus ia dar um golpe, né, ia tomar o poder temporal de Roma, ia criar um novo potentado, uma nova terra que ele mandaria. E correu para falar com Jesus, para pegar uma posição boa para os filhos dela. Falou: olha, mestre, eu sei que o reino de Deus está próximo, que o Senhor é precursor desse reino e tal, mas vou pedir um favor para você. Eu gostaria muito que você colocasse um dos meus filhos à sua direita e outro à sua esquerda, porque são homens fortes, corajosos, trabalhadores, e eles merecem, cada um um lugar a seu lado, no próximo reino que virá. Bom, Jesus desconversou, deu uma risada, né? Não levou aquilo ali a sério. Os outros pescadores que estavam perto também quiseram ver o que ela estava falando, e ela se sentiu muito mal e foi embora. Passado mais um tempo, né, mais umas horas aí do mesmo dia, Jesus esteve com Zebedeu, que era pai do Tiago e João. E aí Zebedeu era um homem, né, que tinha entendimento das leis judaicas, era um homem que temia a Jeová, tinha um certo culto, né, da divindade. E Zebedeu ficou também maravilhado por aquele senhor, por aquele olhar, por aquele magnetismo, por aquelas palavras, por aquelas promessas, mas sempre vendo de acordo, né, com os olhos da carne,
né, os olhos do mundo material, que até então era o que se sabia. Né? Não se tinha essa ideia do reino de Deus, né, que é um reino de paz, que é um reino de amor, que é um reino de verdade, que é um reino que não é tomado pela força. Até então, todos os reinos eram conquistados pela força, né? Pela morte dos inimigos, pelo extermínio das raças, dos povos, pela escravidão, e assim que as pessoas entendiam, né? E os sacerdotes mesmo achavam que Deus o reino de Deus na terra ia ser tomado por meio da força. E aí Zebedeu, né, chegou lá e conversando com Jesus, e Jesus explicando as maravilhas do reino, falando mas meus filhos então, sobre que foram escolhidos, meus filhos estão com o Senhor, vão seguir. Ele falou, olha, depende, né? Vai ser assim se seus filhos quiserem beber do meu cálice. Então ele pôs essa condição para Zebedeu. E o que seria, né, esse cálice de Jesus? Jesus fala mais à frente que o cálice dele era o sofrimento. Né? Então ele quis dizer o quê? Que Tiago e João teriam que beber do sofrimento se quisessem o seguir. Aí ele falou, o meu cálice é o sofrimento, né? E o meu gozo é o trabalho